também temos várias nações dentro desse contexto do nosso primeiro webinário online. Antes de começarmos com todo o que é a instrução desse material, eu queria que você se unisse junto comigo, que entrássemos em acordo para poder entregar esse tempo ao Senhor, para que seja Ele falando, para que seja Ele ministrando, para que seja Ele transferindo a liberdade que muitas pessoas estão procurando. Então, entre em acordo comigo aí. Pai, nós te agradecemos por esse tempo no qual o Senhor tem alinhado os céus e a terra para poder manifestar a libertação do seu Espírito. Decretamos nesta hora, nesse acordo, que o teu Espírito vem esquadrinhar o mais profundo do nosso ser, para poder, Pai, tratar profundamente, para poder manifestar a sua luz e nos libertar de tudo aquilo que prende, de tudo aquilo que impede que nós vivamos uma vida plena. Nessa concordância decretamos que através da internet, através das ondas da internet, os teus anjos operarão ao comando da tua palavra. Somos gratos ao Senhor por esse tempo e desde já reconhecemos que só o Senhor é digno de receber toda a honra, todo o reconhecimento, todo o louvor e ações de graças. Em nome de Jesus. Bem, depois de ter trabalhado mais de 12 anos nas áreas do que a batalha espiritual, a libertação e a cura interior, eu tenho percebido o seguinte, que uma das maiores lutas que as pessoas enfrentam é como se livrar daquelas memórias que as atormentam, aquelas imagens que se repetem uma e outra vez, causando que a experiência negativa que elas vivenciaram venha novamente a se tornar realidade na vida delas. E nesse intuito, nesse sentido, é que eu me senti incomodado pelo Espírito para poder ministrar uma palavra de libertação, uma palavra de cura interior, para desatar o destino e para que aquelas pessoas que ainda se encontram presas ao seu passado venham a entrar no futuro que o Senhor já preparou para elas. Eu quero começar lendo uma passagem na qual nós encontramos uma referência a este tema. Vou lhe pedir que você abra aí em Lamentações, as Lamentações do profeta Jeremias, no capítulo 3, no verso 21. Lamentações 3:21 diz assim: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Numa outra versão diz: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Agora, a palavra memória nesta passagem no hebraico é uma palavra muito interessante. É a palavra lev, que significa homem interior, ser interior. E também essa palavra lev é usada no hebraico para descrever o coração, para descrever a essência do homem. Então, antes de podermos entrar no que são as memórias, é necessário que entendamos a arquitetura do ser humano, que entendamos a conformação integral do ser humano, que entendamos a anatomia do ser humano, que entendamos as dimensões proféticas que integram o ser humano, para que depois venhamos a trazer a luz do Espírito e que cada um desses componentes venha a experimentar libertação. Então, vamos começar com a arquitetura divina e para isso vou lhe pedir que você me acompanhe nas Escrituras. 1 de Coríntios 3:16. Antes de continuarmos, eu preciso que você me dê um feedback. Eu preciso que você me fale se o áudio está saindo bem, se a imagem está clara na sua tela, para que avancemos com total certeza de que estamos sendo efetivos na ministração da palavra. Bem, temos algumas pessoas escrevendo, temos tido uma enxurrada de comentários durante esses dias, alguns deles negativos. Você sabe que sempre que se fala de um tema novo, as pessoas têm certa resistência, certa desconfiança sobre esse tema. Mas sempre tem sido maior o número dos comentários de pessoas que realmente acreditam que o Senhor pode apagar as memórias negativas. Então,
tendo a confirmação de várias pessoas do áudio, que o áudio está saindo bem e a imagem também, nós vamos começar com a exposição da palavra. Aí você tem na sua tela o nosso tema: descubra como apagar as memórias negativas e seja livre do seu passado. Eu esqueci de fazer algo, eu esqueci de me apresentar. Eu sou o apóstolo Fernando Guilhem. Para aqueles que ainda não me conhecem, é um prazer poder entrar lá no seu lar e entrar na sua vida para poder ministrar a palavra do Senhor. Bem, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Veja que o apóstolo Paulo está comparando a realidade do ser humano com a realidade, com a arquitetura, com a estrutura do santuário, do templo, do tabernáculo do Senhor. Ele está comparando tudo que conforma o tabernáculo com todos os componentes que conformam o ser humano. E ele diz: não sabeis que vós sois templo, que vós sois santuário e que o Espírito de Deus habita em vós? O mesmo apóstolo Paulo, ele nos dá toda a conformação primária do ser humano em 1 Tessalonicenses 5,23. 1 Tessalonicenses 5,23, ele diz: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo inicia falando sobre os componentes do ser integral. E ele fala de uma santificação total. Diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, totalmente. Agora é interessante que a palavra paz, na perspectiva hebraica, é a palavra shalom. E ela era usada dentro do contexto daquela cultura para expressar um plano superior, para revelar um plano superior. Cada vez que duas pessoas tinham um encontro, elas se cumprimentavam com essa palavra. E de fato essa palavra se repetia 2 vezes, shalom, shalom, que vai muito além do que nós conhecemos que significa paz. A palavra shalom, shalom, expressa o modelo de Deus para viver uma vida sobrenatural. E significa literalmente nada faltando e nada quebrado. Nada quebrado implica em nada fragmentado. Então veja que diz: o mesmo Deus da paz, o Deus que não quer que nada esteja fragmentado, vos santifique em tudo. E ele vem a descrever todos esses componentes do ser integral e diz: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui vemos os 3 componentes essenciais do ser humano: espírito, alma e corpo. Então, a estrutura primária do ser humano é uma estrutura tripartita. É uma estrutura que se manifesta tridimensionalmente: espírito, alma e corpo. E o apóstolo Paulo, ele diz que é necessário que esses componentes experimentem a santificação. Que implica em que esses componentes experimentem a santificação? Implica em que cada um desses componentes não experimente a fragmentação, que não estejam fragmentados, que não estejam divididos. Todos os problemas, todos os conflitos, todas as confusões, as perturbações do ser humano, elas se devem à fragmentação de um desses componentes. Então, vamos ver agora, segundo o que o apóstolo Paulo nos fala, a realidade da estrutura, da arquitetura do templo. E vamos entender por que o apóstolo Paulo, ele diz que nós somos templo do Espírito. Essencialmente, o templo, em todas as suas manifestações, tinha 3 dimensões: a dimensão do átrio, a dimensão do lugar santo e a dimensão do santo dos santos. Essas 3 dimensões constituíam a realidade do templo.
Agora, cada uma delas era marcada por uma porta que permitia o acesso, uma entrada. E cada uma dessas entradas tinha um nome diferente. A entrada principal, que dava acesso para o átrio, era chamada de o caminho. O caminho era o que permitia que se entrasse a realidade do átrio. No átrio se encontrava o altar de bronze, o altar do holocausto, onde todos tinham acesso, e nesse lugar existia também o lavabo. E nesse lugar é onde se sacrificavam, onde se ofereciam os sacrifícios. Aí você pode ver na sua tela os diferentes tipos de sacrifícios, as rolas, os pombinhos, também o cordeiro. E você vê a figura do sacerdote. O sacerdote oferecia o sacrifício. O caminho permitia a entrada. Depois temos a segunda dimensão, onde nem todas as pessoas podiam entrar. Essa dimensão era chamada de lugar santo. No lugar santo existia um outro altar. No lugar santo existia o altar do incenso. Veja que a presença do altar está em cada uma das dimensões do templo. Também existia a mesa dos pães e também o candelabro ou a menorá, a lâmpada de 7 braços. Finalmente temos uma terceira entrada, um terceiro acesso ao que era chamado do Santo dos Santos, onde a mesma presença do Senhor, a glória do Senhor se manifestava. E nesse lugar temos um terceiro altar, que é o propiciatório, a arca. Aí a presença do Senhor repousava sobre os querubins. Temos também que existiam 3 elementos: as tábuas da lei. Vemos que existia também a vara de Arão e vemos que existia o maná. Agora, quando o apóstolo Paulo diz que nós somos templo, ele estava visualizando a perspectiva tridimensional do templo e estava comparando essa perspectiva com a perspectiva da arquitetura do ser humano. Então poderíamos dizer que esses 3 componentes que estão ilustrados aí na sua tela, descrevendo toda a arquitetura do templo, poderiam ser comparados com as 3 partes que conformam a arquitetura ou anatomia do ser humano. Anatomia significa o estudo dos sistemas. Então é por isso que usamos essa palavra anatomia. Usamos a palavra profética também para descrever as dimensões. Temos 3 dimensões aqui. O átrio poderia ser comparado com o corpo, onde todos tinham acesso. O lugar santo com a alma, onde só os sacerdotes podiam entrar. E o Santo dos Santos com o Espírito, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Então aí temos a descrição desses 3 componentes do templo, componentes essenciais do templo, e analogia com as 3 partes essenciais do ser humano. Agora, é importante que sempre que nós vemos nas Escrituras alguma palavra que descreve um tema, algum tópico, nós pesquisemos sobre essa palavra para entendermos melhor todo o contexto. Então, quando falamos do que é o templo, é necessário entender que existiram vários templos e cada um deles tem uma arquitetura, embora similar nas partes primárias, átrio, lugar santo e santo dos santos, eles apresentam, no entanto, algumas variações. Então, no templo de Ezequiel, nós vemos uma subdivisão que se encontra na parte do átrio. O átrio, na perspectiva do templo de Ezequiel, ele era dividido em átrio interior e átrio exterior. Assim como você tem na sua tela, você pode ver as passagens onde se fala de um átrio interior e também se fala de um átrio exterior. Mas também no templo de Ezequiel, o profeta enxerga uma porta, um pórtico. Tudo isso nos ajuda a entender melhor a conformação
do ser humano. Por muitos anos, temos recebido a informação de que o ser humano é tripartite, ou seja, espírito, alma e corpo, um ser espiritual que mora num corpo e que se comunica através da alma. Mas é importante considerarmos que o apóstolo Paulo faz menção ao templo. E nada melhor do que o profeta Ezequiel na descrição do que é o templo que ele viu. E vemos aí os componentes adicionais que ele menciona. Como ele subdivide o átrio em interior e exterior e como ele nos mostra a presença de um pórtico. Isso para entendermos as palavras de Jesus mencionadas em Marcos 12, no verso 30. Em Marcos 12, no verso 30, um mandamento nos é dado pelo Senhor Jesus. E ele diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Nós sabemos que o mandamento não é uma sugestão. O mandamento é um comando autoritário. Agora, é importante vermos que o Senhor, Ele nos dá um mandamento porque Ele sabe que nós poderíamos cumprir esse mandamento. Ele não nos daria um mandamento que fosse impossível de ser cumprido, de ser realizado. Então, quando Ele diz que é possível amá-lo de todo o nosso ser integral, nós devemos entender que amar ao Senhor vai muito além de expressar palavras para Ele. Amá-lo vai muito além de nós dizermos o que sentimos ou as sensações que experimentamos para com Ele. Amá-lo tem a ver com mostrar a santidade que o apóstolo Paulo nos fala, uma santidade total, ou seja, ter cada um desses componentes sem fragmentação. Eu tenho certeza que se eu perguntasse para vocês se vocês realmente amam ao Senhor de todo o coração, a resposta de todos, ou pelo menos a maioria, seria sim. Isso porque nós queremos agradar o Senhor, nós queremos expressar o nosso amor para com Ele. Mas amar ao Senhor implica em que cada um desses componentes se encontre alinhado com a sua santidade e que cada um desses componentes não esteja fragmentado. Quando um desses componentes está fragmentado, ele não representa a totalidade. Portanto, não expressa o verdadeiro amor para com o Senhor. É por isso que o Deus da paz quer santificar você nesta noite. O Deus da paz, o Deus do Shalom, Shalom, o Deus que restaura, o Deus que é capaz de integrar todas as coisas, Ele quer que você nesta noite experimente a integração de tudo aquilo que está fragmentado. E vemos nesta passagem que Jesus, Ele menciona os componentes essenciais, mas acrescenta dois componentes. Ele acrescenta o componente do coração e da mente, além da alma e do corpo aqui descritos. Perceba algo. Perceba que aqui não aparece o espírito. Por quê? Porque quando você nasce de novo, o seu espírito, ele se torna um espírito com o Espírito Santo. Então, o seu espírito já ama profundamente ao Senhor. Mas é necessário que os demais componentes sejam santificados. É necessário que os demais componentes passem por um processo de cura, de libertação, para que eles sejam integrados em todas as suas partes. Um dos significados da palavra diabo é desagregador. Satanás é alguém que sempre quer fragmentar, porque ele sabe que se ele consegue fragmentar, nós estamos experimentando uma divisão, e uma casa dividida não pode prevalecer. Uma casa dividida não pode ficar em pé. Então, se algum componente se encontra fragmentado, ele sabe que nós não podemos expressar um amor total para com o Senhor. Então, vemos que Jesus, Ele nos fala aqui do que o coração e do que a mente. Por anos, nós ouvimos sobre a teologia baseada no livro de um homem que teve uma revelação magnífica, uma revelação tremenda para a estação que ele viveu, que é Watchman Nee. Ele escreveu um livro que eu recomendo, chama-se O Homem Espiritual, onde ele descreve essencialmente o homem como um ser tripartito, espírito, alma e corpo. E Watchman Nee, ele colocava
todo o que é o coração ligado ao espírito e todo o que é a mente ligada à alma. No entanto, embora Watchman Nee trouxe uma revelação poderosa para aquela época, eu creio que a revelação de Deus sempre é progressiva. E Deus está nos levando a entendermos que tanto o coração quanto a mente, eles são componentes que, além de ser interdependentes, são autônomos. Então, sendo autônomos, eles têm uma função própria, mas sendo interdependentes é porque todos eles estão conectados entre si. Uma das maiores aberrações que nós temos tido dentro do corpo de Cristo é tentar isolar, tentar separar esses componentes. Isso porque, debaixo de uma influência grega, temos tentado separar o que é espiritual do que é natural. Mas Deus não faz separação entre o espiritual e o natural. Deus considera todos esses componentes como um todo. Considera eles como um só corpo. Então, é impossível separar esses componentes, é impossível isolar cada um deles, e todos eles são interdependentes. Agora, vamos ver algumas passagens nas quais se faz menção desses dois componentes que Jesus menciona, dois componentes que o apóstolo Paulo não menciona na constituição primária do ser humano, mas são dois componentes que são necessários, sobretudo para o tema que nós vamos tocar hoje. Vamos ver em Jeremias 17, no verso 10, que se diz: eu, o Senhor, esquadrinho a mente e provo o coração, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Veja que o Senhor esquadrinha, Ele faz uma análise profunda da mente e diz que Ele prova o coração. Então, aqui vemos que mente e coração se encontram juntos. Vemos que eles são interdependentes e estão intimamente ligados. E por essa razão que em muitas das passagens nas Escrituras, nós vemos que se usa mente ou coração de uma maneira indistinta. Em muitos lugares se usa a palavra coração, em outras traduções a mesma palavra aparece com mente. Por quê? Porque essas duas palavras, esses dois componentes têm uma ligação íntima. Vamos ver em Jeremias 31, 33, que é a passagem que nós vemos novamente em Hebreus 8, no verso 10, esses dois componentes. Diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Veja que aqui aparecem esses dois componentes. E veja como as leis do Senhor, elas têm que ser impressas na mente, mas também têm que ser inscritas no coração. Finalmente, para finalizar essa parte de fundamento no que é esses dois componentes, nós vamos ver Filipenses 4:7. Diz: e a paz de Deus, novamente o conceito de paz, shalom, shalom, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, na seguinte lâmina, você vai experimentar o que é arquitetura, você vai ver o que é a anatomia profética do ser humano desde essa perspectiva, desde os componentes essenciais, os três, espírito, alma e corpo, que Paulo menciona, mas também desde a perspectiva do templo de Ezequiel. Então, aí temos uma tentativa de explicar de uma maneira mais acertada a anatomia profética, todos os sistemas dimensionais do ser humano. Então, temos os três componentes primários que o apóstolo Paulo nos fala em 1 de Tessalonicenses 5:23, que são espírito, alma e corpo, mas temos os outros dois componentes dos quais Jesus faz referência em Marcos 12, dando o mandamento de amá-lo com todos os nossos componentes. Então, teríamos dentro dessa
arquitetura do templo do profeta Ezequiel, que o Santo dos Santos, ele seria o Espírito. Isso não varia nem na descrição que o apóstolo Paulo traz, nem também no que o profeta enxerga, nem nas palavras que Jesus fala. Então, o Santo dos Santos, ele viria a ser o Espírito. Temos uma outra dimensão, estamos de dentro para fora, de uma maneira contrária que nós vimos no templo, nas suas dimensões primárias. Temos o lugar santo. O lugar santo, ele poderia ser considerado como o coração. Aí você tem as palavras no grego, a palavra para espírito, pneuma, a palavra para coração, cardia. Vemos que o profeta Ezequiel enxerga um pórtico. Esse pórtico poderia ser considerado como a mente. Uma das palavras para mente no grego é a palavra dianoia. Agora, o profeta enxerga que existiam duas colunas, Jaquim e Boaz, força e conselho. E vemos que ele faz uma subdivisão do átrio em átrio interior, que para os efeitos do que nós estamos considerando, nós iremos tratá-lo como alma, e finalmente o corpo, o átrio exterior. Então aí temos os componentes do ser humano. Aí nós temos toda a anatomia profética do ser humano. O ser humano é espírito, coração, mente, alma e corpo. E agora vamos ver novamente o mandamento que Jesus nos dá e vamos associá-lo a cada um desses componentes. Diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. O coração é o lugar santo. De toda a tua alma, o átrio interior. De todo o teu entendimento, o pórtico, a porta. E de todas as tuas forças, o átrio exterior. Então temos espírito, alma e corpo, mas temos dois conectores entre a alma e o espírito, a mente e o coração, intimamente ligados. Agora, lembre-se que começamos lendo Lamentações 3, no verso 21, onde Jeremias disse que ele queria trazer à memória o que poderia lhe dar esperança. E a palavra memória é a palavra que também se usa no hebraico para coração. É por isso que é necessário o entendimento de toda a estrutura do ser humano. É por isso que é importante que você tenha a revelação do que é a anatomia profética, cada um dos sistemas do ser humano. Então aqui temos o coração e temos a mente, intimamente ligados, ambos conectando a realidade do espírito e a realidade da alma. E temos o corpo, que é conectado com a alma, essencialmente através dos 5 sentidos. Então, nesse webinário, a nossa abordagem será uma abordagem que transite entre a dimensão espiritual e também a dimensão natural. Quando falamos da dimensão espiritual, falamos em termos científicos do que é a informação implícita, ou em termos espirituais, consideramos isso como o espírito. Também, em termos da física quântica, é considerado como espaço sem massa residual. Quando falamos da dimensão natural, falamos da matéria, da realidade explícita, o espaço com massa e energia. Agora, é importante considerarmos a abordagem do que é a ciência, assim também como a espiritualidade. Eu creio que nesse tempo a aproximação entre a ciência e a espiritualidade será cada vez maior. Por muitas gerações a igreja desprezou o conteúdo da ciência, porque argumentava que a ciência ela negava a existência de um Deus. E é evidente que alguns cientistas, eles têm alguma perspectiva, algumas teorias que tentam negar a existência de Deus. Mas a ciência em si, ela reflete realmente a magnificência, a majestade de Deus. Então, vamos considerar a nossa abordagem tanto no que é o natural como no espiritual. Agora, por anos, a física que era considerada para entender tudo o que acontecia no ser humano era a física newtoniana, a física de Newton, e a famosa equação energia é igual
a massa por velocidade ao quadrado, aceleração, a velocidade da luz ao quadrado. Agora, nos últimos anos, a física quântica ela tem tomado muita proporção enquanto ao crescimento e enquanto ao entendimento do que a matéria é. E é necessário que entendamos que a física quântica ela traz um reflexo do que é a realidade espiritual. A física quântica ela considera a matéria como um tripé. Um tripé conformado por massa, energia e informação. Agora, anteriormente, na física newtoniana, se considerava que o ser humano, todos os problemas do ser humano passavam pela alteração das substâncias químicas que o conformam. Mas se considerava a massa como a matéria. É interessante que dentro do tripé que a física quântica propõe, a matéria ela é conformada por massa, energia e informação. E a massa é somente 0,001% da realidade. Isto é uma bilionésima parte da realidade. Então veja que considerar apenas tudo o que acontece no ser humano desde a perspectiva do corpo físico é considerar apenas 0,001%. Agora, o restante, segundo a física quântica, é o vácuo, é o vazio, ou a energia flutuante em um espaço ordenado. Essas considerações são importantes, porque por anos todos os problemas que envolvem os transtornos no ser humano, os transtornos que se denominam de diferentes maneiras, mas transtornos psíquicos, eles foram considerados e tratados desde a perspectiva apenas do corpo humano, apenas do corpo físico. Então, veja que o 0,001% foi tratado. Aí você entende que nem a depressão, nem a esquizofrenia, nem a bipolaridade, nem os outros transtornos podem ser curados apenas com os medicamentos. Os medicamentos afetam apenas o 0,001% da realidade. Então é necessário considerarmos os outros componentes do ser humano. É necessário considerarmos a estrutura quíntupla do ser humano. Isto é espírito, coração, mente, alma e corpo. Agora, na realidade natural, devemos considerar as células. E cada célula ela tem uma frequência, uma vibração. Você vai ver que é muito importante considerar as células, porque existe uma memória celular, que nós falaremos daqui a poucos minutos. Agora, em cada célula que vibra a cada 10 milésimos de segundo, existem cerca de 2 milhões de moléculas de ATP, adenina trifosfato. Essa molécula ela tem uma única função. A função dela é poder transformar a luz em energia. E essa molécula faz 2 bilhões de vibrações a cada segundo em cada célula humana. Agora, além do fato de que matéria é energia e energia é informação, e todos os processos de transmissão da informação são processos de transmissão de energia, podemos entender a realidade do DNA, ou a genética. E entendemos que o DNA humano transmite sua informação numa frequência entre 51 a 78 bilhões de ciclos por segundo. Então, neste momento, seu DNA se encontra vibrando, seu DNA se encontra emitindo um som, seu DNA se encontra emitindo uma canção, seu DNA se encontra liberando uma frequência. Essa frequência é a frequência que em termos da medicina é considerada como a identidade de cada pessoa. Agora, existe um outro componente, outra substância, que são os neuropeptídeos. Os neuropeptídeos, eles também têm uma frequência de vibração. Se nós multiplicássemos as vibrações com as vibrações da adenina trifosfato
por cerca dos 75 trilhões de células, nós teríamos uma noção da quantidade de energia vibratória emanada pelo corpo humano, o que nos leva, em termos científicos, a chegar à seguinte conclusão: o homem é um conjunto multiforme de energias. Agora, cada pessoa ela tem uma identidade como frequência, que é a resultante de todas as energias do corpo físico. Mas não apenas o corpo físico, senão também do que é a parte emocional, mental e espiritual. E com essa frequência individual, afetamos e interferimos com todas as pessoas e lugares por onde passamos. Eu quero trazer um esclarecimento e me adiantar a possíveis dúvidas que as pessoas tenham enquanto a esse tema. Por anos, esse tema foi administrado pela Nova Era, mas esse tema não pertence à Nova Era. E eu creio que um dos problemas da igreja é que muitas vezes, por não entendermos o que a ciência está nos trazendo como revelação, nos fechamos e atribuímos isso a uma heresia, atribuímos isso a que é uma falsidade, atribuímos isso a que é algo do ocultismo. A Nova Era é algo demoníaco, mas o estudo das frequências, ele não pertence à Nova Era, sino que também é um estudo que a medicina considera. Então, nós iremos considerar isso como fazendo parte da realidade que nós descrevemos como a realidade natural, mas também que reflete o espiritual. Quando se muda a nossa frequência individual, há uma interferência energética com o ambiente em nossa volta e mudamos a frequência dos lugares e das pessoas com que convivemos. Agora, a dimensão espiritual, ela sempre vai criar a realidade estruturada, ou a dimensão espiritual sempre vai dominar sobre a natural. Então, se o espírito, o coração, a mente e a alma se encontram em santidade plena ou total, pelo Deus da paz, pelo Deus que integra todos os fragmentos, a realidade do corpo vai ser afetada. Um corpo doente não é produto apenas de alteração nas substâncias químicas que conformam o corpo, senão que é produto de toda uma alteração nos componentes espirituais. Agora, no nosso tema de hoje, nós iremos focar mais nos componentes do que é a mente, o coração e também a alma, todo ligado à dimensão do espírito. Agora, existem essencialmente dois tipos de mente. Isso, segundo os estudos da psicologia, segundo os estudos também das ciências que têm se dedicado a poder entender como opera a mente, eles escrevem a mente essencialmente como a mente consciente e a mente subconsciente. Agora, a mente consciente pode ser comparada a um processador de palavras. A mente consciente é o tomador de decisões para os nossos afazeres do dia a dia. Ela envia programas à mente subconsciente para executar determinadas tarefas. Ela observa como os programas subconscientes as executam e depois decide sobre o que mais precisa ser feito. A mente consciente é estimada em ser apenas 12% de nossa mente. O que ela percebe como uma crença não é exatamente o que o nosso subconsciente acredita. Uma qualidade única da mente consciente é que ela pode rapidamente julgar o que é certo e o que é errado. Então, a mente consciente, ela é apenas 12% da nossa mente. Agora, a outra realidade na nossa mente é a mente subconsciente. A mente subconsciente é como um disco rígido de um computador. Ele contém todas as nossas memórias, hábitos, crenças, características e autoimagem, e controla as funções autônomas corporais. É tanto o depósito de informações quanto a executora de tarefas. Ela também contém instruções predefinidas, sobre as quais não temos de pensar conscientemente, tal
como manter o nosso coração batendo. Em proporção, o subconsciente é estimado em ser 80% da mente. Isso significa que quando reconhecemos que uma de nossas crenças é negativa, 12% de nossa mente quer mudar os outros 88%. Esse detalhe, esses dados são muito importantes para nosso estudo, porque veja que é na mente subconsciente onde se consideram as memórias. É na mente subconsciente onde se armazena as memórias. Agora, o corpo, dentro desta perspectiva, é como o hardware do computador, estruturado para responder à programação. O corpo apenas responde à programação. A mente consciente pode programar a mente subconsciente para novos comportamentos e hábitos. Isso é muito importante compreender. Agora, se é na mente subconsciente que são armazenadas as memórias, então aí temos que analisar uma outra terminologia, a terminologia do que é o trauma. O que é o trauma? O trauma é uma ferida que é provocada nos componentes espirituais do ser humano. O trauma, ele vai afetar todo o que é a realidade espiritual, o coração, a mente, a alma, e vai transcender inclusive no corpo. Existem estudos hoje que dizem que o DNA ele é afetado pelas experiências traumáticas. Agora, todo trauma ele é definido pela intensidade do evento, um evento inesperado, que, portanto, ele impossibilita a pessoa de ter uma defesa apropriada. Agora, essa palavra trauma, no grego, é a palavra perfurar. Portanto, trauma é uma ferida. Agora, cada vez que um evento traumático acontece, além de afetar o que é a alma, ele afeta o que é a mente e, essencialmente, o subconsciente. O subconsciente é afetado e é no subconsciente que se armazena a memória negativa desse evento traumático. Nesse webinário estamos tratando de como apagar as memórias negativas. Então é importante entendermos a função da mente subconsciente, porque é aí onde se armazena as memórias. É aí onde se encontra todo o registro dos eventos traumáticos. É como uma gaveta, é o lugar onde se guarda todas as memórias. E essas memórias, elas irão determinar o comportamento da pessoa, mesmo sem ela perceber. Então, quando falamos de uma mudança de mente, devemos entender que é o esforço da mente consciente para poder mudar o programa que se encontra na mente subconsciente. A palavra do Senhor nos fala em Romanos 12 da transformação da nossa mente para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, a transformação da mente, ela tem que passar tanto pela mente consciente como pela subconsciente. E se a mente subconsciente ela representa 88% do que é a realidade da mente, então devemos focar nesse 88%. E nesse caso, nesse webinário, estamos focando nas memórias negativas. Onde se armazenam as memórias negativas? As memórias que são negativas, que são o produto de um evento traumático, de uma ferida, elas vão se armazenar no que é a mente subconsciente. É importante também considerarmos, dentro da estrutura da mente, a realidade natural, ou a união que a mente tem com o corpo físico. E para isso é importante considerarmos o cérebro. O cérebro, ele não é a mente, mas a mente se expressa através do cérebro. Agora, o cérebro essencialmente se divide em dois hemisférios, o hemisfério cerebral direito e o esquerdo.
Cada um deles tem funções diferentes, funções específicas, processam a informação de maneira diferente. O hemisfério cerebral esquerdo é mais lógico, é mais matemático, é mais científico. As operações aritméticas se encontram processadas dentro desse hemisfério. O hemisfério direito é um hemisfério mais holístico, mais espacial, que processa todo o que é as habilidades artísticas. Ele é um hemisfério imaginativo, intuitivo, ele não é lógico, ele processa as informações de uma maneira diferente. Então, os hemisférios cerebrais, eles também conformam o que é a estrutura da mente. Agora, se o hemisfério cerebral direito é o lugar onde se processam as imagens, é necessário que entendamos que nesse hemisfério se guarda também fisicamente o registro das memórias traumáticas. É nesse lugar onde se armazena fisicamente também as memórias traumáticas, as memórias negativas. Além disso, devemos considerar os diferentes tipos de ondas cerebrais. Para termos uma cura integral, é necessário entendermos o funcionamento também do cérebro. O cérebro, essencialmente, tem 5 tipos de ondas. O tipo de ondas beta. Esse tipo de ondas se manifesta sempre que você está pensando, falando e se comunicando. De fato, esse tipo de onda, neste momento, está se manifestando porque você está pensando, você está prestando atenção. Se manifesta em mim também porque eu estou falando, estou me comunicando. Então, quando você está pensando, falando e se comunicando, sua mente está em beta. O seu cérebro está emitindo as ondas beta. As ondas beta têm uma frequência de 14 a 28 ciclos por segundo. Beta é o estado em que se está ativo e alerta. O cérebro tem um outro tipo de ondas, as ondas alfa. As ondas alfa são a ponte entre as ondas beta e um outro tipo de onda chamado teta. Em um estado alfa, as ondas cerebrais estão se movendo em uma frequência entre 7 e 14 ciclos por segundo. A frequência alfa é comparada a um estado de mente muito relaxado e meditativo. Isso é importante. As ondas alfa governam os devaneios e as fantasias e denotam um estado de consciência de relaxamento e desapego. As pessoas que não funcionam bem na frequência alfa terão dificuldades de memória. Preste atenção nesse dado. Se há dificuldade de memória, é porque a ponte entre essas duas ondas, as ondas beta e teta, está sendo afetada. Agora, por exemplo, se você está consciente de um sonho específico, ou se uma meditação for muito poderosa, mas não pode se lembrar dos detalhes, é porque não foram geradas as frequências alfa suficientes. Você não teve a ponte entre o que é o subconsciente e a mente consciente. Há uma relação direta entre a mente subconsciente, a mente consciente e as ondas cerebrais, assim como os hemisférios cerebrais. O terceiro tipo de ondas que aparecem no cérebro são as ondas teta. As ondas teta é um estado muito profundo de relaxamento. Esse é o estado utilizado no sonho, e esse detalhe é muito importante. Nele as ondas cerebrais ficam mais lentas, com uma frequência de mais ou menos 4 a 7 ciclos por segundo. Agora, as ondas cerebrais teta podem ser pensadas como sendo o subconsciente. Lembre-se que as ondas alfa são a ponte entre as ondas beta e teta. As ondas teta, elas podem ser pensadas como sendo subconsciente, como sendo aquele lugar onde se armazenam as memórias negativas, como sendo o lugar onde se registram todos os eventos traumáticos. Agora,
tipo de ondas, as ondas θ, governam a parte de nossa mente, que é uma camada entre o consciente e o inconsciente. Elas guardam memórias e sensações, além de governarem nossas atitudes, crenças e comportamentos. Elas são sempre criativas, inspiradoras e caracterizadas por sensações altamente espirituais. Além disso, também, as ondas θ são a primeira fase do estado de sonho. Esse detalhe também é muito importante. Um quarto tipo de ondas são as ondas delta. E nesse estado da mente, quando as ondas delta se manifestam, é porque a pessoa está em um sono profundo. Esse também é um detalhe importantíssimo. Aliás, todos esses detalhes são fundamentais para o estudo que nós estamos fazendo. Em um estado delta, as ondas cerebrais são ralentadas a uma frequência de 0 a 4 ciclos por segundo. Esse é o estado que também acessamos quando o telefone toca e nós intuitivamente sabemos quem está ligando. Atenção aí. Existe um quinto tipo de ondas, as ondas gama. A onda cerebral gama é o estado acessado quando aprendemos e processamos informações. Nesse estado, o ciclo de ondas cerebrais está entre 45 mil ciclos por segundo. Agora, é nesse estado, entre as ondas θ e gama, que a pessoa está na condição mais favorável para a cura instantânea. Presta atenção nisso. A cura instantânea. As ondas gama desaparecem quando uma pessoa está sob anestesia. E também essas ondas estão relacionadas a uma conexão de série de estímulos sensoriais durante a percepção de um único objeto. Agora, por que é importante compreendermos todas as ondas cerebrais dentro do contexto da mente? Porque as ondas cerebrais têm uma ligação direta com o que é a cura. Os cientistas descobriram que determinadas frequências de ondas cerebrais, particularmente nos estados alfa, θ e θ-gama, foram descobertas pelas seguintes características. Primeiro, aliviar o estresse e promover uma longa, duradoura e substancial redução na ansiedade. Veja que só com as ondas é possível provocar um alívio no estresse. Segundo, facilitar o relaxamento físico profundo e a clareza mental. Terceiro, aumentar a capacidade verbal e o desempenho do coeficiente intelectual. Outro ponto é que elas ajudam a sincronizar os dois hemisférios do cérebro, os hemisférios direito e o hemisfério esquerdo. Eles invocam vivências espontâneas do imaginário mental e do pensamento criativo e imaginativo. Elas ajudam a reduzir a dor, promovem a alegria e estimulam a liberação de endorfina. Resultados de um recente estudo publicado no American Journal of Psychiatry sugerem que o aumento da atividade de ondas θ nas regiões pré-frontais do cérebro está relacionado à recuperação de sintomas de depressão profunda. Então, entendendo toda a operação das ondas cerebrais, nós temos claro que é importante considerar elas dentro do que é a realidade das memórias, dentro do que é a realidade do sonho e também como possibilidade de operar na cura. Deus, Ele nos fez com o cérebro capaz de emitir essas frequências. Então, negar a existência dessas frequências é realmente ignorar toda a magnificência da criação de Deus. Aí temos as diferentes ondas cerebrais. Agora, por que nós colocamos o título Descubra como apagar as memórias negativas? Porque existem novas descobertas científicas sobre a memória. De fato, anos atrás, na revista Isto É, apareceu toda uma matéria falando sobre os estudos científicos para poder apagar essas lembranças negativas, essas memórias negativas. E foi uma matéria muito interessante, de fato,
Eu considero essa matéria como uma matéria que revela mais uma vez toda a realidade espiritual desde a perspectiva da ciência. Então, eles estudaram tudo o que são as lembranças e a reconstrução da memória. E eles viram que novas descobertas revelam que é possível modificar as nossas memórias negativas e aumentar a capacidade do cérebro de guardar as lembranças que nos fazem bem. Aí se aplica o que nós vimos na primeira passagem deste webinário. Quero trazer à memória, quero evocar à memória aquilo que pode me dar esperança. E isso nos mostra também a possibilidade de apagarmos aquilo que não nos dá esperança, aquilo que nos provoca sofrimento, esses eventos traumáticos. Agora, o ponto de partida dessa revolução foi a constatação nos últimos anos de que a memória é algo vivo, maleável, sujeito a interferências. Isso é importante, porque muito distinto da ideia predominante entre os estudiosos por décadas de que a memória era como um pacote fechado, guardado no fundo de um armário impossível de ser aberto, com o auxílio de equipamentos como a ressonância magnética funcional, capazes de acompanhar o movimento cerebral em tempo real, diversas pesquisas registraram o vai-vem percorrido dentro do cérebro pelas informações do passado e desvendaram a ocorrência de processos fascinantes. Um deles foi anunciado pela Universidade da Califórnia de Berkeley, nos Estados Unidos, que identificou como são guardadas as lembranças ruins, aquelas lembranças pontuadas pelos eventos traumáticos, como o medo, a angústia, o estresse. Os pesquisadores descobriram que esse tipo de recordação é tão forte que estimula a criação de uma rede de neurônios própria. Presta atenção nisso. Cada vez que uma memória negativa ela toma lugar na nossa mente, se cria uma rede de neurônios própria. E é aí onde ficam marcadas, onde ficam armazenadas com um status especial. Agora, vamos ver as etapas da memória. Como é que as lembranças são adquiridas? Nesse estudo, eles viram as etapas da memória e eles viram que as lembranças são adquiridas em 3 fases: aquisição, consolidação e armazenamento. Então, como nasce uma memória negativa? Nós estamos falando de apagar as memórias negativas, mas como nasce uma memória negativa? Uma memória negativa nasce das experiências traumáticas. Lembre-se que o trauma é uma ferida, é uma perfuração que afeta o ser integral, que fragmenta o ser integral. As experiências traumáticas, elas vão acionar a amígdala cerebral. Veja aí no gráfico um outro componente do cérebro, que é a amígdala cerebral. Agora, uma vez que a amígdala cerebral, que é a estrutura cerebral envolvida no processamento de sentimentos como medo, é acionada, ela induz a criação de novos neurônios no hipocampo, outro componente do cérebro. Veja como a ciência é necessária para entendermos a espiritualidade. Agora, quando essa outra estrutura do cérebro, integrante do sistema de armazenamento de informações, o hipocampo, ele é acionado por essa rede de neurônios, que a sua vez foram acionados pela amígdala como produto de um evento traumático, isso causa como se o cérebro formasse uma gaveta sem uso, onde pode guardar essa nova situação. O cérebro, ele começa a armazenar essa nova situação, guarda essa nova situação. Agora, esses novos neurônios são ativados pelas sensações negativas entre a 2ª e a 4ª semana após o nascimento. Veja que há um tempo no qual as memórias negativas elas são consolidadas entre a 2ª e a 4ª semana. Isso faz com que se consolide a memória do
evento. Quando a memória do evento é consolidada,